Olá, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso segundo dia de seminário aqui da IEB para tratar sobre insumos agrícolas e industriais para o mercado sucroenergético. Ontem vocês estavam comigo aqui junto com a equipe de fertilizantes, de defensivos e também com o nosso convidado mais que especial, o Francisco Galo, que trouxe informações para a gente muito importantes sobre como vai se comportar o mercado desses dois insumos e muitas outras informações sobre o mercado de fertilizantes e defensivos. Se você não assistiu, né, a gente vai deixar disponível para você o link da apresentação de ontem para você assistir também. E hoje também estão comigo aqui duas pessoas muito especiais, a Mayara e a Bárbara, as líderes de diesel e de químicos industriais, que vão falar comigo sobre esses dois mercados. Bem-vinda, Bárbara, aí, acho que também é a sua segunda ou terceiro webinar comigo, já é uma pessoa experiente aqui conversando sobre o mercado. Muito bom estar com você de novo. Obrigada, Rafa. Bom dia a todos. E a Mayara é a primeira vez que está fazendo um webinar com a gente, Sim. né? Mas já acompanha o mercado de petróleo, de diesel há algum tempo. Bem-vinda, muito bom também estar com você, Mayara. Muito obrigada, Rafael. E vamos aproveitar para falar bastante de insights de petróleo e de diesel, porque é um mercado que está bastante movimentado aí nas últimas semanas. Exatamente, o mercado de vocês aí, de commodities, né? Qualquer barulho que acontece lá fora afeta rapidamente no comportamento dos preços, né? Então, conversar com vocês é sempre a curto prazo, né? Sim. E aí, agradecer a presença de vocês aí do outro lado e já aproveitar e fazer um convite, tá, pessoal? Fiquem até o final da nossa apresentação, que nós vamos disponibilizar um QR Code, né? E esse QR Code você vai poder participar de um sorteio por um convite para participar lá da Maratona de Supply, que vai acontecer agora em abril, tá? Então, fiquem atentos que até o final da nossa apresentação aqui o QR Code vai estar disponível. Você cadastrando lá já concorre a esse convite, tá? Então vamos começar a falar um pouco sobre 2024, assim como a gente conversou ontem com a outra equipe, né? Não adianta a gente só falar de 2025 sem dar uma contextualização do que aconteceu em 2024. Eu vou conversar com você, Mayara, que acompanha aí o diesel, que o petróleo, né? Tá no dia a dia, né? 2024 foi um ano muito turbulento, né? Oscilando muito, né? Sim. As eleições, né? Taxa de juros já subindo de novo, né? Como que você analisou aí tudo isso em 2024, né? Como foi sua vida aí no ano passado? O ano de 2024, pensando ali na perspectiva de petróleo, né, eu acho que ele colocou os preços em um novo patamar que a gente tem acompanhado bastante agora no começo de 2025. A partir ali do segundo semestre, a gente teve uma queda muito ampla das precificações de petróleo, acompanhando justamente essa tendência internacional de uma demanda enfraquecida e de uma oferta que deve ser ampla, inclusive para o ano de 2025, que é o nosso principal foco. Em termos de diesel, a gente também acompanhou uma precificação mais ampla, né? Mas dessa vez agora com aumentos importantes e característicos aqui do mercado brasileiro. Então, a nossa sensibilidade ao dólar, e aí falando de combustível, não tem como a gente deixar de mencionar esse ponto, né? Que tem uma cadeia muito dolarizada e que a gente acompanhou justamente 7% a mais na precificação de diesel, que impactou para aumento de custos aí em várias cadeias. Exato, né? Então, 2024, acho que como você bem disse, né? A gente vinha, né, de um período pós-pandêmico ali problemático, de aumento de custos de quase tudo, né? Sim. E depois a demanda enfraquecendo, os juros começando a reduzir em algumas regiões, né? Então, Estados Unidos, na Europa também reduzindo sua taxa de juros. Então, aparentava que o mercado ia voltar, né, a aquecer, mas uma China ainda, né, bem mais lenta do que o esperado. Você sentiu isso também, Bah, nos seus produtos? A questão de uma desaceleração na demanda dos itens e uma pressão baixista de preços? Afetou bastante, Rafa, principalmente quando a gente olha para segmentos industriais, né? Que eu acho que sentiram bastante essa questão de taxa de juros elevadas, condições econômicas também aí mais desaquecidas. O mercado chinês, principalmente a construção civil, né? Que desde o início da crise, que o mercado chinês sofreu, né? A crise imobiliária, a dificuldade ali na retomada, isso desacelerou bastante o consumo de diversos produtos. Então, a gente viu até afetando alguns metais, né? Cobre, principalmente ali que é usado na construção. Então, o mercado desacelerou bastante e, como você falou, a gente tinha essa perspectiva de retomada, alguns dados já começavam a indicar que a gente teria uma melhora, mas outros fatores também afetaram o mercado e a gente não viu essa retomada, principalmente no consumo. Em relação à produção, a gente não
não vê grandes problemas, né? O mercado continua produzindo, a oferta continua ali sendo disponibilizada, principalmente para sulfúrico, enxofre, que foram insumos que aumentaram também. O problema maior foi em relação à demanda mesmo, que a gente teve um desaquecimento aí de forma mais geral. Sim. E aí, Mayra, vamos contextualizar também para o pessoal, porque quando a gente fala de petróleo, né, aí o pessoal já se volta lá para a Rússia, tudo, mas como é que é a distribuição, né, de produção, né, de consumo de petróleo a nível mundial, né? Só para a gente depois direcionar para onde que a gente vai falar como é que está a China, como é que está Rússia, Estados Unidos. Entre os grandes países produtores, a gente tem o maior deles, que é os Estados Unidos, só que tem uma particularidade que, além de ser um grande produtor, ele é também um grande consumidor. E aí depois a gente segue para o Oriente Médio, que junto ali tem basicamente 60% da capacidade de produção na sua mão, né? Principalmente ali pela representação da OPEP, que todos já devem ter ouvido falar sobre esses termos. E depois a gente segue para outros países importantes, como Rússia, que também depois faz parte ali do grupo, o próprio Brasil, Canadá, que são players ali bastante importantes para a produção desse produto. No mercado consumidor, a gente já tem um perfil um pouquinho diferente, né? Os principais mercados estão focados ali na União Europeia, na China, né? E não à toa que todas essas movimentações em termos imobiliários e de outras parcelas ali da sua conjuntura econômica afetaram tanto o mercado no ano de 2024. E aí, basicamente, você tem depois um consumo menor de outros países. Mas os principais mercados, em resumo, estão ali na Europa, na China e também nos Estados Unidos, como eu mencionei lá no início, é o principal consumidor desse produto. E a Índia puxando bastante também, né? Sim, a Índia deve inclusive ter um consumo maior do que o da China em termos de percentual de crescimento para o ano de 2025. Para a China é esperado ali um consumo a mais de 200 mil barris ao dia e a China, surpreendentemente, vai ter ali 300 mil barris a mais no seu consumo, puxado pela parte de ar-condicionado, o próprio crescimento da cadeia logística também, que tem pressionado aí o mercado, já que eles estão crescendo em vários segmentos, Rafa. Então vai ser 300 mil na Índia e 200 mil na China. Exatamente. A China, ela aparentemente aqui também crescer, né? Se não me engano, o PIB chinês fechou 2024 em 5%. 5%. Isso. Um país daquele tamanho crescer 5% é muita coisa, né? Sim, então, bastante. e a Índia, ela vem buscando isso. A gente até tratou ontem, né, sobre defensivos fertilizantes, como a Índia tem se mostrado um player muito importante no mercado. E acho que nos consumos, né, por exemplo, fertilizantes, no ácido sulfúrico, né, ou até mesmo na Ácido construção. fosfórico também, que eles consomem bastante volume do mercado internacional. Então tem que ficar atento na Índia, né, que vem crescendo aí a PIBs próximos a 7, 8%, né? Sim. E falando de conflito, né, conflito acho que você vai ser a melhor que pode falar para a gente assim, né? Hoje os Estados Unidos está intervindo um pouco mais na questão Rússia, né, na questão ali de Israel. Como é que foi para o diesel e para o petróleo no passado, né? Porque por mais que a demanda estava fraca, qualquer respiro diferente ali na região, o petróleo dava um salto. Sim, mas o que nós percebemos principalmente em 2024, Rafa, é que como o conflito ele tem mudado também a sua forma de impactar as precificações de petróleo, né? Antes a gente tinha qualquer tipo de burburinho ali, qualquer tipo de ataque, trazendo um aumento muito brusco para os preços, né? Aumentando $5 ali na referência do Brent. E o que a gente percebe agora é que quando o conflito fica só no campo civil, o efeito para o preço ele é bem menor do que a gente acompanhava anteriormente. Então você tem os ataques direcionados às refinarias trazendo muito mais riscos para os preços. E eu acho que o segundo semestre de 2024 foi basicamente isso, né? A gente vinha ali de preços de petróleo em 85, $84 por barril, e no segundo semestre a gente teve esse derretimento. Claro, ainda houve conflitos acontecendo, importantes ataques ali na região, inclusive da Ucrânia contra a Rússia, mas, de maneira geral, os efeitos para as precificações foram ficando mais limitados e deram embasamento para esse cenário atual que nós estamos vendo aí, petróleo oscilando basicamente abaixo dos $72 por barril. Para o diesel, né, aqui especificamente no Brasil, esses conflitos, eles têm um impacto principalmente nos fretes marítimos, né? Então, a gente vinha acompanhando o preço de origem russa bastante competitivo aqui para o mercado brasileiro, trazendo oportunidades ali de redução de preço bastante interessantes, mas por conta desses conflitos, principalmente ali na região do Mar Vermelho, a gente foi perdendo um pouco dessa parcela de competitividade, né? Então, esses conflitos, embora eles não consigam se expressar nos nossos preços domésticos de maneira tão efetiva, né, demonstrando uma redução clara, mas eles vão encarecendo ali principalmente as questões de frete marítimo. E agora, com o Trump intervindo mais
essas questões geopolíticas, a gente pode ter finalmente aí um alívio para as precificações desse ponto, tá? Ótimo. E para você, Bá, os conflitos impactaram em algum produto em específico aí ao longo de 2024? Em relação aos conflitos ali mais em 2024, a gente viu principalmente esse impacto logístico, né? Com custos de frete, os produtos que saem do Oriente Médio, principalmente o enxofre, tiveram atrasos nas entregas. A gente viu a região europeia também sofrendo muito com essa questão. Eles ficaram meses sem conseguir receber produtos que atrasaram justamente pela troca ali de rota que os navios tinham que fazer. Mas acho que foi o ponto, assim, principal, né? O custo de logística e até atrasos e falta de produto que a gente viu. Não tem países produtores especificamente, né? Que a gente tem ali ou de importação ou de origem desses insumos. Foi mais a região europeia que afetou com o enxofre do Oriente Médio e até aqui para o Brasil. Acabou aumentando custos, aumentando um pouco a precificação. Entendi. Esse aumento que a gente teve forte do enxofre no final do ano passado foi causado por isso ou tiveram outros motivos? Porque o enxofre deu uma guinada, né, no final do ano passado. Sim. A gente vem observando, na verdade, patamares elevados há algum tempo, né? Estourou ali com a guerra entre Rússia e Ucrânia, ao longo de 23 ele normalizou um pouco. Porém, em 2024, a gente teve essa questão dos conflitos, que manteve os preços em patamares elevados, e no final do ano, a demanda ali mais forte da China e da Índia em antecipação para formar estoques gerou muita especulação no mercado internacional. Então, foi o momento que a gente viu os produtores aproveitando para reajustar contratos, né, contratos trimestrais, bimestrais, e o preço teve uma guinada um pouco mais forte, né? A China, ela estava com estoques bem baixos de enxofre e foi lançando compras ali para retomar esses volumes. Então, isso trouxe um impulso ali maior, principalmente a partir de outubro, novembro, e os preços ainda estão em patamares mais altos, né? Dado que a gente está hoje num período também de demanda desses países. Então, tanto a Índia quanto a China e até os Estados Unidos devem entrar para comprar mais volumes. E como o enxofre está ligado diretamente à cadeia de fertilizantes, diferente do que a gente estava falando do segmento industrial, né? É um mercado que vai precisar comprar mais esse ano. Então, eles vão ter que se abastecer em volumes de fertilizantes e o enxofre vai ter uma demanda grande também por conta disso. Certo. Então, acho que eu já vou grudar em o que você está falando, né? Falando em 2025. Ontem, né, a Giovana comentou com a gente como a precificação dos fosfatados, né? E eu falo fosfatados que está relacionado ao enxofre. Sim. Deve permanecer em um patamar mais alto de preço, justamente por conta de uma disponibilidade mais baixa, né, a oferta, né, o pessoal restringindo, uma demanda mais acelerada, principalmente aqui nos Estados Unidos, não só para enxofre, como você disse. Então, assim, para 2025, né, as precificações de enxofre, elas devem manter, né, eles não devem voltar aos patamares lá de 23. Não, ainda não. Em 2024, a gente viu uma leve redução próxima, né, desses cenários mais baixos, mas como a gente comentou, ele já retomou. E para 2025, a gente entende que vai manter esse cenário mais elevado. E aí, justamente por conta dessa demanda, né? Agora, entre o primeiro e segundo trimestre, a gente tem um mercado internacional mais ativo. Então, a China, a Índia, que tiveram reduções de estoques, vão ter que comprar volumes para repor, né? Para atender a demanda interna. Estados Unidos também, que consumiu menos fertilizantes no ano passado, vai comprar mais esse ano, e aí, principalmente os fosfatados. Então, a gente tem essa demanda pontual aí mais forte. E no segundo semestre, é a demanda brasileira que é mais ativa. Então, a gente tem a produção nacional de fertilizantes concentrada nesse período. Então, isso traz bastante movimentação. Então, se a gente tiver alguma janela para redução, vai ser justamente entre esses dois períodos, né? Que fica ali no meio do ano. Mas é uma janela curta, a gente não vê uma perspectiva de queda muito expressiva. O insumo tende a ficar em patamares mais altos ao longo do ano. Tá. E puxando um pouco lá para os Estados Unidos também, né? Porque o enxofre, se não me engano, uma das referências dela é Vancouver, né? Exatamente. E como é que tá, né? Viu, né? Que os Estados Unidos, Canadá estão tendo esses conflitos, né? Entre tarifações. Você acha que isso pode vir a dar alguma oportunidade, algum risco para essa referência, né? Porque muitos contratos que a gente acompanha, eles vinculam até mesmo o contrato de aço sulfúrico ao FOB Vancouver, né? Como é que isso pode impactar o comprador que está nos assistindo a essa tarifação aí do Trump? Essa questão ela tem sido bem falada nessas últimas semanas, né? O Trump tem ido e vindo com essa questão da taxação do Canadá. Os países têm tentado conversar, mas a gente não teve nada definitivo até o momento, mas já gerou muita especulação no mercado de enxofre. Porque além de ser uma referência importante para o mercado internacional, existe também um trânsito entre Estados Unidos e Canadá dessa matéria-prima, né? Existem algumas empresas aqui no Brasil que consomem e fazem o trânsito ali pela fronteira Estados Unidos e Canadá. E é um insumo bastante importante, justamente pela questão agrícola que a gente comentou.
Então, de início, a gente tem visto já um cenário bastante especulativo, que sustenta até aumentos de preços, né, que a gente tem visto. Um ponto interessante também que nos últimos meses a gente viu uma redução da participação dos Estados Unidos nas importações brasileiras. Então, a gente tinha ali no final do ano, né, na faixa de 50%, 51%, e já caiu abaixo de 40% no último mês. Então, os Estados Unidos, até aquela questão que a gente vem observando, né, uma política mais protecionista, de manter os volumes no mercado interno. Então, isso já afetou aqui também o Brasil. E no curto prazo a gente deve ver um aumento de preços. Isso deve acontecer justamente pela especulação, os países que consomem buscando volumes para se antecipar. E no longo prazo a gente pode ter algumas oportunidades, né? Com o volume do Canadá excedente no mercado, caso realmente tenha bloqueios, tenha taxações ali que dificultem a negociação entre os dois países. Mas é algo bem mais gradual, assim. De início a gente deve ter os preços ainda se sustentando em patamares elevados. Ótimo. Isso aí a gente vai um pouquinho mais para frente, deve impactar em ácido sulfúrico, né? Sim, um insumo que faz parte da cadeia produtiva, né? E aí é um custo direto de produção. Então vai impactar também aí no preço do insumo. Legal, mas a gente volta no ácido sulfúrico daqui a pouco, porque a gente precisa saber como é que vai ser paralisações para 2025, né? 2024, 2025, se tem alguma coisa prevista. Mara, a Bárbara comentou aqui sobre as importações, o quanto que a gente diminuiu as importações de enxofre dos Estados Unidos. E a gente monitora muito as importações de diesel da Rússia, né? Sim. Como é que tá, né? Porque as últimas vezes que eu acompanhei com você ali, a volumetria, né, de diesel russo tinha diminuído, né? Entrada um pouco de volume ali, um pouco do Emirados Árabes, né, do Oriente Médio. Como é que você tem monitorado e como é que você tem visto isso? Basicamente, os números de importação de diesel, Rafael, eles têm surpreendido aí no começo desse ano, né? A gente teve uma participação recente agora nos dados fechados de fevereiro de 33% de diesel importado vindo da região do Oriente Médio. É um market share bastante importante, né? A gente tem a Rússia, inclusive, diminuindo aí para 41% de participação no mercado brasileiro e cada vez mais pressionando também a participação americana, né? Então, como a Bárbara comentou, você tem ali uma perspectiva diferente quando a gente fala de petróleo, porque os Estados Unidos têm perdido cada vez mais a sua participação aqui no mercado nacional e a Rússia também sofre um risco de perder ali uma parcela da sua participação, justamente pelas oportunidades que estão vindo ali do Oriente Médio, que tem como característica preços bastante competitivos na sua origem ali, justamente porque eles querem ganhar esse mercado, né? A mesma estratégia que a Rússia utilizou ali depois da guerra, principalmente no ano de 2023, que é basicamente, olha, eu preciso jogar esse produto para fora, né? Preciso encontrar novos mercados com toda essa crise americana que está acontecendo de bloqueios aí das importações de várias origens, então o Oriente Médio tem olhado para o mercado brasileiro aí com bastante atenção. Então, acho que, em resumo, para atender a sua pergunta, a gente ainda tem o mercado russo sendo muito importante para o nosso fornecimento aqui, deve continuar com essa tendência ao longo de 2025, mas a gente pode aproveitar algumas oportunidades interessantes de importação vindo ali da região do Oriente Médio. E está chegando em alguma região específica, Mayra, esse diesel do Oriente Médio, ou está indo mais para o Nordeste, mais para o Sudeste? Porque eu lembro que o do diesel russo tinha uma volumetria grande ali no Nordeste, mas chegando muito em Paranaguá e Santos, né? Sim, não, o produto do Oriente Médio, por enquanto, Rafa, ele tem uma concentração principalmente ainda vindo pela estatal, né, pela Petrobras. Então, ele chega ali através do porto de Suape, através do porto de Goitacazes, ele ainda não tem, de fato, uma distribuição em todo o território brasileiro, porque ainda é mais esses portos operados ali pela Petrobras, tá? Mas o produto russo, em compensação, já tem um perfil um pouquinho diferente, em que a gente está encontrando uma pulverização. Então, como você bem comentou, ele ficava concentrado mais nos portos de Santos, de Paranaguá, mas com os importadores, as tradings, né, até as grandes distribuidoras participando cada vez mais desse mercado, a gente tem visto basicamente ele tendo uma participação forte ali na região norte, nordeste, forte na parte sul, forte na entrada ali também, que vai direcionar depois produto para o centro-oeste. Então é uma pulverização basicamente de produto russo aí por todo o mercado. Legal. E o volume entrando, as importações estão num patamar alto ainda aí olhando o todo, né? O volume importado no Brasil ainda está representando ali a questão de 20%, 25% do nosso consumo? Sim, ainda, Rafa. Inclusive, no último mês, nós tivemos até um abastecimento superior ao mesmo período, se comparado ali com 2024, e isso tem levantado até uma formação de estoques aqui, né? Em alguns contatos que nós temos aí com o mercado, a gente tem percebido uma necessidade do mercado brasileiro em se resguardar com relação aos seus volumes, mas ainda garantindo um abastecimento. Então, hoje, ainda nas
fórmulas paramétricas, a gente deve encontrar 20%, 25% de participação de produto importado. Entendi. E nesse momento nós estamos em um período de menor demanda de diesel, né? Como é que está a expectativa para 2025? Para 2025, a gente ainda espera um crescimento dessa demanda, mas ele deve ser mais tímido, né? No finalzinho do ano, a gente esperava um crescimento para 70 bilhões de litros, cerca ali de 3% a mais do que comparado com 2024, mas agora para 2025 a gente vê um crescimento de 1,5, chegando aí a 69 bilhões de litros no total. E isso é uma particularidade do mercado brasileiro de agora, né? Entrando um pouquinho nesse aspecto macroeconômico que nós estamos vendo aqui no país, esse avanço da taxa de juros, né? As dificuldades ali para o financiamento tanto do agronegócio quanto da indústria, né? Nós temos uma sensibilidade muito grande aqui no mercado brasileiro, essas questões de câmbio, que em muitas cadeias vai trazer custos mais altos, então isso também retraiu a perspectiva de consumo ali para diesel. Legal. É bom você trazer nessa parte macroeconômica, porque você vai ser impactada também na questão principalmente construção civil, né? A gente, na Cal ali, né? E aí tem uma ligação bem forte do que a Mayara comentou, tanto dos custos produtivos, como o COC, né? E também da demanda. Um dos principais demandadores aí de Cal é a construção civil. Exatamente. E o próprio aço, porque aí a gente volta de novo conversando sobre os Estados Unidos, né? Sim, e esse cenário, né, econômico do Brasil, ele está bem mais desafiador esse ano, né, para o segmento da construção. A gente já viu ele se desenhando no ano passado, com a mudança de crédito que a gente viu, né, de financiamento, que impacta aí grande parte da população. Agora também com a taxa de juros aí, uma projeção de chegar a 15% no fim do ano, afeta também grandes investimentos, né? Então a gente vê que o setor da construção civil para esse ano ele tem uma projeção de crescimento, sim, ainda deve se movimentar, mas deve ser pelo menos metade do que foi ano passado. Então, assim, o mercado deve enfrentar bastante dificuldades, a gente deve ver bastante desaceleração, e até um fato curioso, né? Em 2024, a inflação da construção ela foi maior que a inflação do Brasil, justamente pelos custos, né, que o segmento tem enfrentado. Então, custo com insumos, como a gente viu bastante aumento aí em diversos segmentos, o custo da mão de obra também, que aumentou bastante, e uma dificuldade também que esse setor tem enfrentado é justamente em mão de obra, né, que tem sido uma dificuldade, principalmente pelas questões aí do Brasil, a nova geração que tem buscado, né, outros mercados. Então, assim, a construção ela deve ser ainda um segmento bastante afetado esse ano. O consumo da cal, em consequência, deve ser um pouco mais desaquecido também, né? A gente vê que esse mercado, junto com a siderurgia, consome quase 60% da cal, então é um volume grande desse insumo, e a gente deve ter essa desaceleração acontecendo ao longo do ano, né? Algo que deve acontecer aí de forma gradual, a gente vê que o consumo deve desacelerar, mas deve ser uma redução aí forte. Essa questão das siderurgias, né? A gente está olhando de perto, pode impactar de alguma forma também esse consumo da cal, dadas as taxações que o Trump já impôs aí sobre o mundo todo? Sim, o setor da siderurgia também foi algo que a gente viu sofrendo um pouco nos últimos anos, né, com a importação de aço chinês bem mais barato, então o mercado já estava enfrentando dificuldades. Na tentativa de auxiliar, o governo impôs algumas cotas de importação, que devem ser revistas esse ano, então a expectativa do mercado é que sejam incluídos novos produtos, né, que dariam fôlego aí para a produção nacional. Mas agora, com a taxação do aço, isso tem gerado muita especulação se a gente vai realmente retomar nossa produção ou não. Mas é um setor que, de forma geral, tem se movimentado, né? A gente viu no final de 2024 uma produção crescendo aqui no Brasil. Para esse ano, ela deve, apesar aí das especulações, das taxações, ela deve continuar se movimentando. Então, se a gente vê uma redução muito expressiva, vai ser algo mais pontual, né? É um mercado que pode enfrentar dificuldades, mas a gente ainda vê que vai continuar se movimentando, diferente da construção, que vai ter um cenário mais crítico. Tá. Então, hoje, para quem vai comprar cal, para esse ano aqui a gente pode ter alguma oportunidade ou ainda é arriscado dizer isso? A gente pode ter algumas oportunidades, né? Principalmente com esse cenário que a gente tem observado aí, que deve acontecer ao longo do ano. O ponto de atenção é justamente com os outros custos que estão atrelados, né? Então, a gente veio comentando sobre mão de obra, a inflação também elevada aí no Brasil. Então, isso pode trazer reajuste do outro lado, né? Então, por mais que a gente tenha uma demanda desaquecida, que poderia ali desenhar um cenário de redução de preços, os fornecedores e alguns fornecedores que não reajustaram também aí no último ano ou até mais para trás, né, um período anterior, eles podem vir com esse reajuste agora, que é o que a gente tem visto acontecer em alguns casos, né? Por isso é importante acompanhar não só a precificação do insumo, mas toda a cadeia.
que é o que a gente monitora, né? Então, como estão os custos produtivos, custos logísticos, mão de obra, como que a inflação vai impactar. Então, a gente pode ter algumas oportunidades, mas é importante olhar como um todo, né? O mercado, qual é a fórmula que o fornecedor está repassando, se vai ter algum reajuste ou não, e bater se realmente esses reajustes aconteceram, para tentar ali ter uma redução ou um reajuste mínimo possível. Certo. E aí, puxando para você, Mayra, a questão logística, né? Isso tem impactado muito por conta do custo, por mais que a gente tenha um valor do diesel um pouco mais, do petróleo um pouco mais competitivo no final do ano passado, a gente teve impactos da logística por conta do aumento do diesel, mas aí o diesel veio por conta de taxas, né, impostos mais altos, né, a mistura obrigatória, né? O que aconteceu ano passado e o que é esperado? Porque a mistura obrigatória foi postergada agora, né? Sim, adiada aí por tempo indeterminado, né? A gente não tem uma agenda oficial demonstrando isso. Mas, basicamente, esse aumento que nós tivemos ali por parte da Petrobras, né? Que adicionou mais de 22 centavos ali em todos os seus pontos de entrega, ele é um reflexo, Rafael, não só do petróleo, né? Porque quando a gente pensa no mercado de combustível, a gente está muito ligado ao mercado de petróleo, por ser a matéria-prima de origem. Mas, falando de Brasil, a gente sempre tem particularidades nacionais, né? E como a gente tem a comercialização desse produto, dessa importação, muito associada ao dólar, e não só para a parte de diesel, mas no biodiesel também, que é a mistura obrigatória, os custos são todos dolarizados, a gente teve ali um diferencial com o mercado internacional muito grande, mas não pelo petróleo, mas sim por esse custo Brasil, né? Esse custo de nacionalização que é muito alto e que coincidiu naquele mesmo período, né, a partir de outubro, com a disparada ali do dólar, que basicamente encareceu todos os custos, colocou a paridade internacional chegando a ter aí R$1 de diferença com os preços das refinarias, e nesse contexto fazia sentido ali a Petrobras fazer um reajuste. O ponto do imposto que você comentou, né? A gente já vinha ali com os impostos na mesma alíquota fixa desde o finalzinho ali de 2023, e a gente teve, então, essa mudança que já era esperada, já era prevista, mas o que realmente saiu do ponto da curva foi essa questão da Petrobras ter reajustado os preços. E olhando para o resultado financeiro também da estatal, né? Ela tem uma margem hoje muito ampla com a parte de comercialização de petróleo, chega aí a 60% de rentabilidade, mas dentro do refino ela tem uma taxa bem menor, de 7%. Então esse reajuste também era uma tentativa da companhia, já esperando uma baixa do petróleo para 2025, de também reaver o seu resultado financeiro, né? Então eu acho que, de resumo ali do finalzinho de 2024, a gente teve principalmente essa sensibilidade da questão do dólar, encarecendo os custos aqui nacionais, e essa perspectiva futura de que a Petrobras precisaria reaver aí parte do seu lucro, da sua rentabilidade financeira ainda no seu resultado, tá? Então esses foram os principais pontos ali que levaram a esse reajuste de preços tão alto. Sim, e aí você falando aí do aumento do câmbio, né, da taxa de câmbio em outubro do ano passado, isso impactou em muitos produtos, né? E acho que no biodiesel, que a gente vai falar um pouco mais à frente, né, do próprio diesel. E para você, a maioria dos produtos são dolarizados, né? Tirando, acho que a cal, o ácido sulfúrico. Mas eu lembro que sofreu muito, e aí você vai, né, lembrar que a gente teve outras questões climáticas que impactaram muito a soda, né? Então, ano passado a gente esperava, né, uma temporada de furacões mais fortes nos Estados Unidos, mas veio, acho que um pouco acima do esperado, e junto com isso uma taxa de câmbio forte, né, Bah? Isso daí o pessoal sentiu bastante no preço da soda. Afetou bastante, O mercado da soda, ele tem também essa questão, por, né, a maior parte das produtoras dos Estados Unidos estarem localizadas ali na região do Golfo, e justamente, né, uma região que é a região com a maior incidência de tempestades e furacões, então todo ano é um tópico muito sensível. E a gente começa a acompanhar toda essa dinâmica já no comecinho do ano, né, quando saem as previsões. E para 2024 a gente tinha uma previsão de uma temporada ativa, mas ela veio um pouco acima, né, com alguns casos aí de furacões que afetaram diretamente ali a região. Esse ano, né, esse último ano, a gente não teve um impacto direto na produção, né, em produtoras, na infraestrutura, né, na unidade mesmo da empresa, como a gente teve em anos anteriores, né, em 2022, 2021, a gente teve impactos mais diretos. Esse ano o principal impacto que a gente viu foi com relação à distribuição de energia, questão logística,
Então, acabou afetando as empresas produtoras, né? Tanto que a gente teve a Olin, a Westlake decretando força maior, porque as unidades não conseguiam operar, mas foi principalmente pela distribuição de energia e a rede elétrica que foram destruídas em algumas cidades. Então, a gente viu aumentos de preços bem significativos no segundo semestre, principalmente ali a partir de agosto, né? Que é quando começou realmente a ter maiores incidências, e o mercado ficou realmente muito elevado. E ainda na questão climática, no final do ano a gente tem um inverno, né, no hemisfério norte, que normalmente aumenta os custos de gás natural, que lá nos Estados Unidos é a matriz principal ali para a produção da soda, né, um produto muito eletrointensivo, então consome muita energia, e aí ajudou a manter os custos mais altos, né, e ainda algumas empresas estavam retomando a produção. Então foi um cenário de oferta que estava um pouco mais restrita, custos elevados, e ainda essa questão especulativa em relação ao clima, né? Porque a gente tem ali uma temporada de furacões, um período de inverno já meio determinado, mas cada ano tá ficando mais instável, né? Então, até em 2024 a gente teve, se eu não me engano, o primeiro ano com o furacão começando antes do início oficial da temporada, né? Então, ele já deu início ali alguns dias antes do que era esperado. Então, cada ano essa questão climática tem ficado mais intensa, mais instável, e para a soda é um grande risco, né, já que o mercado ele é muito afetado por essa dinâmica. Então, hoje a gente ainda está com a soda em patamares um pouco mais altos, com ali a finalização do inverno, as temperaturas ficando um pouco mais amenas, esse cenário deve melhorar um pouco, mas a demanda do mercado ela deve continuar aquecida, né? Principalmente aí para os setores de alumina, a produção de papel e celulose também, que tem crescido muito, tanto no Brasil como em outras regiões. Então, deve ajudar, né, a fazer com que a soda não tenha também uma queda muito expressiva, voltando a níveis aí que a gente tinha anos anteriores. Certo, então vou juntar duas perguntas que eu ia fazer para você, né? Exatamente esse ponto da soda, né, ao longo de 2025, porque, pelo que eu me recordo que você me trouxe, os preços não devem retornar até os patamares 24 por conta dessa demanda, né? E o outro ponto é, de novo, o mesmo que eu comentei sobre o enxofre lá do Trump, né? A gente, né, a soda ela tende a ser impactada por conta dessas tarifações do Trump, ou até mesmo dessa dinâmica mais protecionista do governo dele? É um produto com grande potencial, né? Principalmente se a gente levar em conta a nossa importação referente aos Estados Unidos, né? A gente importa hoje cerca de 55% do que a gente consome, então não é uma dependência muito expressiva, mas desse volume, mais de 90% tem origem nos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para o país em si, nós somos muito dependentes ali das produtoras daquela região. Então, até o momento não tem uma taxação específica sobre a soda, né? A gente tem visto tarifas aí mais gerais ou em alguns mercados específicos que não, a soda cáustica. Porém, caso o Trump decida, né, fazer uma taxação específica ou aumentar o custo para o Brasil, a gente deve ser muito impactado, né? Porque é praticamente esse país que a gente traz volumes, pela questão logística também, mais próxima que a Europa ou que a China. Então, a gente pode ser muito impactado por essa possível, né, taxação, caso venha acontecer. E aí, custos elevados, pode ter alguma indisponibilidade também, dependendo, né, de como o mercado se readequar. Então, é um insumo bastante sensível, sim, essa questão das tarifas. Até o momento, não temos nada específico e, né, oficial sobre a soda, mas é um mercado que pode ser bastante impactado. Sim. E pelo que a gente viu, né, todas essas tarifas devem aumentar a inflação de novo nos Estados Unidos. Sim. E a construção, assim como a nossa, pode ser impactado, né? E aí a produção de PVC e tudo isso pode reduzir. Já tem reduzido. Já tem reduzido. Na verdade. Já tem reduzido. A gente está hoje num período de demanda sazonal mais baixa da construção, ela é mais concentrada ali no segundo semestre. Mas com essa possível aí, aumento de inflação, o próprio Trump já afirmou que pode ter uma recessão no mercado interno. Então, sim, a construção pode ficar mais acelerada, desestimulando o consumo, né, e a produção de PVC, da cadeia de clorados como um todo, fora que o preço do cloro atualmente também está mais elevado. Então, o mercado está com a produção, assim, bem pressionada, né? A gente tem visto os produtores segurando um pouco mais volumes, as margens também reduziram um pouco aí no final do ano. Então, o cenário ele pode ser que a gente tenha ainda ao longo do ano uma produção menor. E como é que está aqui no Brasil em soda, né? A gente importa 55%. Sim. Mas há possibilidade de investimentos aqui no Brasil? A gente tem a possibilidade de aumentar a capacidade produtiva?
Temos, inclusive a gente já tem visto isso acontecer, né? A Unipar, que é a principal fabricante tanto do Brasil quanto da América do Sul, já está operando uma nova fábrica, né? Eles vão inaugurar oficialmente agora no começo de abril. Então é uma empresa que tem investido bastante no mercado nacional. Eles fizeram ao longo de 24 algumas mudanças de tecnologia, né, da soda para melhorar ali o processo. E nessa melhoria eles já conseguiram ampliar um pouco o volume, principalmente em Santo André. E essa nova unidade em Camaçari também deve trazer mais volume de soda, hipoclorito, ácido clorídrico. Então, é um investimento que já tem acontecido e, principalmente com a Unipar, a gente tende a ver um pouco mais aí ao longo dos próximos anos, né? Obviamente, é algo bem gradual, porque demanda bastante investimento, né? É algo que deve demorar um pouco mais, mas o mercado nacional tem um potencial de investir mais nesse segmento. Legal. E isso daí foi exatamente uma conversa que a gente teve com o Galo ontem, para fertilizantes, né? O ponto de você investir mais no mercado Sim. nacional para, né, produtos que vocês são, né, nós somos muito dependentes de importação, né? Por que não investir mais aqui no mercado nacional? Antes de ir para a Maiara, eu queria só lembrar todo mundo que está nos assistindo, né? O que começou a assistir depois do nosso início, a gente vai, no final da nossa apresentação, liberar um QR Code, né? Para vocês fazerem a leitura, né, do QR Code e se inscrever para um sorteio, né, de 2 convites para a participação na Maratona de Supply, que vai acontecer agora em abril. Tá? Então, não deixe de ficar até o final da nossa apresentação para que vocês façam a leitura do QR Code e concorrer a esses 2 convites. Tá? E aí, Mayra, voltando com você, a gente estava falando muito aqui sobre, né, o mercado de soda lá fora. E eu sei que a gente tem um mercado aqui doméstico que está sofrendo um pouquinho, né, em termos de capacidade produtiva até um pouco ociosa, que é até mesmo de biodiesel, né? E o biodiesel também foi um dos que se sentiram aí como vilão dólar no final do ano passado, né? Sim. Como é que está esse mercado? O que a gente espera para 2025 com essa postergação, essa capacidade um pouco ociosa? Na verdade, os produtores de biodiesel aí, se estiverem nos ouvindo, com certeza tem bastante comentário para fazer a respeito disso, né? A gente já trabalhava ali no final do ano com uma capacidade ociosa de 45%. Então, o mercado brasileiro ali tinha basicamente variações de biodiesel por conta do encarecimento dos insumos, variação do óleo de soja, do próprio metanol, que subiu aí do patamar de $500 que estava em janeiro de 2024 e finalizou o ano agora de 2024 em dezembro em $800 Nossa. na composição de custo. Então, assim, teve uma elevação bem alta desse sentido, né? Mas voltando ali para o direcionador da pergunta, a gente ainda tem essa capacidade ociosa e, inclusive, haviam mais instalações programadas para saírem no ano de 2025 com o aumento da mistura obrigatória, né? Como a gente tem aí uma perspectiva de ter um aumento dessa mistura até 20% em 2030, era basicamente um investimento considerado seguro por muitos, baseado ali na lei de combustível do futuro. Para 2025, pensando já na mistura, a gente tem uma expectativa que ela retome em maio de 2025, até por conta de uma pressão que o setor deve fazer ali junto do governo federal, tá? Mas tudo vai depender do comportamento do preço do diesel, né? Porque justamente o argumento utilizado pelo ministro Alexandre Silveira para postergar é que os preços de diesel estavam muito altos. A gente tinha tido recentemente o aumento da Petrobras, a questão do ICMS com a sua retomada ali em 6 centavos a mais. E aí, buscando trazer menos impacto para o mercado brasileiro, fizeram esse adiamento. A perspectiva é que até maio a gente possa ter algumas oportunidades de redução, principalmente por conta da chegada do produto importado, se a gente continuar com esse câmbio favorável, tá? Mas, como eu disse, depende muito dessas questões externas que são muito sensíveis. A gente tem agora, no Brasil, importantes votações para orçamento, né? Projetos como o Pé de Meia, Vale Gás, que podem trazer novamente essa insegurança fiscal para o Brasil, né? Basicamente, a gente teve corte de arrecadação mais uma vez com a retirada dos impostos de importação. Então, eu diria que para 2025, pensando em preço de diesel, a gente ainda considera ele num patamar mais elevado. Devemos ter dificuldade de retomar os preços ali que nós tivemos de 2023, da primeira semestre de 2024 também, mas que ainda podem surgir essas oportunidades, principalmente com o produto de importação e com essas oportunidades aí se a gente continuar com o dólar desvalorizado, tá? Mas a cadeia de biodiesel segue com essa produção ociosa, segue com perspectivas ainda de crescimento, mas os preços também não devem ceder tanto, porque a gente ainda tem a pressão dos custos produtivos, tá? Sim, e acho que tem uma outra pressão aí voltando, né, porque senão a gente vai ficar falando
do Trump o dia inteiro aqui. Mas tem a questão também da soja, né? Que a soja, caso, né, a gente tenha essa tarifação entre Estados Unidos e China, a gente possa exportar mais grãos para a China, né, nessa guerra fiscal e diminuir a oferta de grãos até mesmo para a produção do biodiesel aqui. Tanto que a gente está migrando para outros tipos de grãos para produzir o biocombustível aqui no Brasil. Sim, né? e note como, embora a gente tenha acompanhado aí a desvalorização do óleo de soja ali na referência Chicago, internamente os prêmios no porto ali de Paranaguá, né, que são um dos fatores que a gente mede para montar a precificação de biodiesel, eles ainda estão muito fortes. Então a gente ainda tem um custo de óleo de soja muito alto aqui para o produtor brasileiro. E você comentou, né, dessa perspectiva de nós conseguirmos colocar mais produto lá na China, né, ganhar mais market share, mas ainda tem uma segunda questão que também pode ameaçar os preços do óleo de soja, que é a produção de óleo de palma, né? Nós estamos vendo aí uma safra ruim, principalmente ali na região da Indonésia, da Malásia, que usam esse produto também para a produção do seu biocombustível. E qual que é o principal substituto no caso da gente ter uma perda dessa produção de palma? O óleo de soja. Então, não é só o risco China, mas também a própria... Exatamente. Mais uma vez, a área climática pegando aqui nos produtos, né? Sim, com certeza. Muito bom. E agora sim, né? Vamos falar sobre a sulfúrico, que acho que os produtores sucrocoleiros aí é o produto que mais dá frio na É o que mais traumatizou o mercado. Exato, né? E o ano passado a gente viu ele andando um pouco mais de lado, né? Sim. Por conta de uma demanda talvez um pouco mais fraca. Você vai falar um pouco melhor para mim sobre isso. Parar aqui de brincar com o microfone. Mas e para 2025, né? O que a gente espera, né? É previsto alguma parada, né? Eu sei que isso é difícil de conseguir prever. O mercado de sulfúrico em 2024, como você comentou, ele ficou mais estável, né? A gente não viu grandes movimentações. Um ponto interessante também é que ele não retomou a patamares que a gente tinha em anos anteriores, né? Principalmente antes ali da crise de 2021, que eu acho que foi o mais traumático aí para o mercado. E para esse ano a gente deve ainda ter patamares elevados. O final do ano a gente teve uma demanda forte no mercado nacional, né? Como eu comentei para o enxofre, principalmente aí o segmento de fertilizantes. Então, a gente teve um crescimento aí bem correlacionado, né, entre o preço do sulfúrico e a produção de fertilizantes no Brasil. E agora, no início desse ano, a Yara anunciou que ela vai paralisar 2 unidades, né, as suas 2 unidades produtoras, em Cubatão e Paulínia, que vão ficar aí sem operar a produção de ácido sulfúrico, muito por conta das condições econômicas, né? A empresa sofreu bastante no ano passado, teve prejuízos, então é uma das medidas aí de conter custos. Isso gerou já muita especulação no mercado de sulfúrico, como era de se esperar, né? A gente teve aumentos expressivos de preço agora entre fevereiro e março, e o mercado deve se manter elevado aí ao longo dos próximos meses, né? Então, deve ter bastante especulação. A gente está com uma outra empresa parada também nesse momento, né? A Liqueros está fazendo uma parada aí até meados de maio. E como a gente não teve muitas paradas no ano passado, a gente deve ver outras empresas também ao longo do ano, né? Então, a gente pode ter essa movimentação de parada acontecendo, que também suporta o patamar de preços mais elevados. Então, é um insumo, como a gente sempre fala, né? É importante já se antecipar, trazer volumes em contrato, né? Seja com uma paramétrica que, mesmo que o enxofre vai ter oscilação, é muito menos do que a gente vê o mercado spot oscilando, né? Que sai aí de R$1 para R$3, R$4 o quilo. Então, uma oscilação bem menor com relação à paramétrica. E já ali travar volume, já ter um volume contratado para realmente ficar fora dessa oscilação de mercado. Porque além da alta que a gente espera, qualquer problema que estiver na produção, qualquer dificuldade ou parada não programada, pode trazer um cenário aí bem mais alto de preços, né? Então, pode trazer uma alta bem mais expressiva, próximo até do que a gente viu em 2023, né? Que ficou ali nos R$4 o quilo em algum período do ano, mais ali entre o primeiro e o segundo trimestre. Entendi. O sulfúrico é um produto aí que lá, acho que foi uns 2 anos atrás, como você bem disse, bateu, né, R$30. A nossa média foi R$15 o quilo, né? Saiu ali de 50, 60 centavos, mas teve players do mercado que conseguiram encontrar R$30 o quilo ali, pagando um preço muito elevado, né, na carga. Então foi um cenário bem crítico. Sim, então acho que esse modelo que você está comentando aí de paramétrico, até mesmo, né, a gente viu no mercado até algumas compras antecipadas por ano. Sim, né? Fixando um preço, né, algo que já garanta toda a precificação e volume também. Exato, foi algo que até o Galo nos trouxe ontem, né, que 2025 não é um ano para tomar muitos riscos, né? E o aço sulfúrico não é um produto para se tomar risco, né? É um produto para você conseguir trabalhar ali
com cuidado, porque é produto que para a produção de Justamente açúcar. pela criticidade, né? Ele é muito importante no processo, então não tem como ficar sem. Até tem como substituir, mas também é mais difícil, é mais caro, gera também ali movimentações na produção em si, então não tem como ficar no risco com o sulfúrico. Certo. Então, pessoal, nós estamos caminhando para o nosso final, né, do nosso seminário. Quero puxar agora uma conversinha só com esse final de vocês duas, né? Trazer, né, quais são as expectativas de vocês como geral, resumindo mesmo o que a gente comentou, né, do biodiesel, do diesel, né, a taxa de câmbio, né? Ontem a gente trouxe que até mesmo o Boletim Focus está prevendo aí R$6 até o final do ano. Isso impacta muito em ácido fosfórico, né, na soda, no diesel como um todo, né? Sim. Então, eu queria que vocês só fizessem uma finalização para o pessoal de casa entender, né, de forma resumidamente, o que aconteceu. Podemos conversar com você, Maia? Podemos sim, claro. Bom, em resumo, a nossa expectativa aí para as precificações de diesel B é que ele tem um aumento de 6% se comparado aí ao ano de 2024, tá? Isso por quê? Porque, de novo, né, a gente deve ter ainda uma precificação de biodiesel pressionada pelo encarecimento ali dos seus insumos. Óleo de soja está descendo no mercado internacional, mas internamente ainda sofre esses riscos com as precificações mais altas. A taxa de câmbio vai afetar toda a cadeia na importação, na formulação dos preços ali do biocombustível. Então, ainda que a gente tenha algumas oportunidades surgindo por conta do petróleo lá fora, eles devem demorar um pouco mais para chegar aqui no mercado interno e ainda sofrem o risco de não chegar nos patamares esperados justamente por conta desse risco do câmbio, né? E aí, se a gente tiver de fato um comportamento com um câmbio mais baixo, nós podemos sim encontrar algumas oportunidades acontecendo ali no segundo semestre. Fala-se até, né, que se no melhor dos cenários nós tivermos um câmbio ali de 5,60, 5,50, que é um cenário hoje difícil da gente contemplar, mas acompanhado desse petróleo mais baixo, a gente pode ter a paridade operando ali abaixo dos preços de refinaria e com isso a gente ter alguma possibilidade de reajuste ali da Petrobras no segundo semestre. Mas, de novo, em resumo, pessoal, a expectativa ainda é que os preços sejam mais amplos, tá? A gente não tem um cenário favorável pelos dados macroeconômicos e pelas particularidades da economia brasileira de ter essas oportunidades aí para o ano de 2025. Então, acompanhar a paramétrica, aproveitar os breves momentos de oportunidade ali com o diesel importado, né? Os nossos clientes já conhecem que nós acompanhamos esses preços semanalmente, justamente para conseguir indicar, né, Rafael, os melhores momentos ali de compra. Mas é realmente ir acompanhando esse mercado muito de perto, tomar atenção com o fornecedor para não receber repasses maiores. A gente acompanhou, inclusive, logo que saiu o reajuste da Petrobras, reajustes vindo aí de 30 centavos, né? E o reajuste da Petrobras foi de 22. Então, é um ano, né? Um período para realmente acompanhar essas precificações de perto, junto ali da fórmula, e entendendo aí essas oportunidades que forem surgindo. E tomar cuidado com o segundo semestre, né? Que é onde tem maior demanda e a gente pode ter aumentos de margem nesse período. Sim, exatamente. Tá ótimo. Marda, obrigado, viu, pela participação. Muito bom estar com você aqui e trazer esse resumo de mercado de petróleo e diesel. Eu que agradeço, Rafael. Obrigada, pessoal. Bah, resumo. O mercado de insumos industriais não é muito diferente, né? Quando a gente olha aí para essa questão de acompanhar de perto o mercado, olhar as precificações que os fornecedores estão passando e principalmente quais reajustes, né, estão vindo. A gente deve ter insumos com patamares ainda mais altos, né? Então a gente vai para o segundo ano aí sem preços voltando a patamares anteriores, né? Um cenário que a gente vê hoje bem mais distante. Então, enxofre e sulfúrico devem ainda ficar um pouco mais elevados. Ponto de atenção no segundo semestre também, justamente por ser um momento de maior demanda aqui no mercado nacional. A soda cáustica também, né? Um insumo que tende a ter alguma desaceleração até o meio do ano, mas, de novo, o segundo semestre vai trazer movimentações. E, de forma geral, é um insumo que deve ter uma demanda aquecida para alguns segmentos, né? Apesar da construção civil desacelerar, outros setores devem puxar um pouco mais essa demanda. Então, assim, é um insumo que ainda pode ter aumentos expressivos de precificação. A cal é um cenário mais estável quando a gente olha para o preço do insumo em si, mas os custos podem trazer um alerta, né? Então,
qualquer movimentação ali, até no mercado de petróleo, né, que pode afetar ali o custo da cal com o coque, o diesel também está ligado ao transporte e até na produção de calcário, né, que é a matéria-prima principal da cal. Então a gente tem muitos pontos de atenção, né, não é um ano que dá para ficar aí de olhos fechados, é importante olhar de perto todos esses insumos, as precificações, conflitos também, movimentações internacional, principalmente nesse ano que a gente vê bastante dificuldade em relação à economia, em relação à retomada. Então é um ano aí para acompanhar de perto o mercado de insumos industriais também. Exato. E até a gente, né, numa conversa que a gente teve com um player no passado, é a proximidade com a área financeira, né? Exatamente. Justamente para saber se algum hedge, né, cambial que pode ser feito, né? Questão de prazo de pagamento. Esse ano aqui vai contar muito isso também, principalmente nos químicos que são muito dolarizados no dia a dia. Exatamente. E aí essas artimanhas podem trazer alguma oportunidade, né? Alguma negociação com o fornecedor, pode aliviar um pouco ali o preço, então é importante acompanhar também essa questão. Ótimo, Bá. Obrigado, viu? Você é veterana já de casa aqui fazendo os seminários, os nossos webinários. Obrigado aí pelo seu resumo. Obrigada, Rafa. Obrigada a todos que participaram. Ótimo. Bom, então para você, obrigado também de ter ficado até o final. Lembre-se que a gente vai colocar agora o QR Code para você se inscrever no nosso sorteio, né, dos convites para a Maratona de Supply. E, de novo, né, agradecer a presença de todos e a gente se vê no próximo seminário, no próximo webinar. Pessoal, um abraço e até a próxima.